E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui tá voltado bem para quem ou começou, tá começando, ou pensa em começar aí na estética automotiva, tá? Eu nunca fui de falar sobre isso, né? Apesar de 10 anos já praticamente, né? Tô mais off, mas esse ano seriam 10 anos de estética, né? E peguei o começo da onda e surfei a onda, né? Trouxe um mercado pioneiro para minha cidade. Hoje tem muitas pessoas, né, fazendo, tem outros que já passaram, fecharam e foram embora e ok, né? Eu também passei e pronto, né? Mas o que eu tenho visto é o seguinte, tem muita gente na internet falando, e até rolou esses dias aí uma confusão generalizada, aí teve um monte de gente comentando a respeito do menino que falou que ele preferia investir 5 mil numa politriz ao invés de investir num piso ou numa luminária, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês, eu não estou dizendo que isso está certo, está errado, nem nada, eu vou trazer o meu ponto de vista como quem já viveu esse mercado, já conseguiu faturar muito, foi referência, né, na minha área, na minha cidade, né? Então, já trabalhei com diversas marcas, desde de Fusca até Porsche, Ferrari, então a gente já trilhou todo esse caminho, tá? E a questão da politriz, vou compartilhar com vocês assim, o que eu passei com relação à politriz, tá? Pegando lá no comecinho, lá em 2015, quando eu comecei a me interessar por esse mercado, eu não era da área de estética, né? Eu sempre fui da área de informática, então estava totalmente fora, isso era um hobby. E aí, por causa de uma postagem de um amigo na época falando sobre car detailing, eu comecei a procurar e achei os gringos lá fazendo tal do car detailing. E eu comecei a observar. Como eu não falo um inglês fluente, né? Então eu comecei a observar, prestar atenção, ver o que estava acontecendo. E fiquei pensando em replicar aquilo para o meu carro na época, né? E aí até comentei com um amigo que tinha um lavacar, dei ideia, mostrei, coisa e tal. E na época no Brasil estava começando a surgir a Ceramic Pro, né? E eu olhei um vídeo na época do pessoal da CWB Detail e o pessoal secando o carro com água. Eu falei, cara, que negócio louco, né? Era o vídeo, é o vídeo mais velho, acho que talvez ainda tenha. Não sei se ainda existe esse vídeo no canal deles. Os caras tirando acho que era uma Mercedes do box, assim, de lavagem e secando com a mangueira d'água. Fiquei impressionado com aquilo. Falei, cara, que negócio louco. Cheguei a pedir um orçamento na época para fazer no meu carro, né? E mostrei pro meu amigo. Ele falou, não, isso aí não pega, não vira, enfim. Pronto, né? Aí nas minhas férias eu tinha um Audi A3 preto. E eu pedi para esse amigo polir o carro porque tava com umas contaminações. Ficou uma porcaria, né? E aí chegou nas férias, falei, sabe do que? Quem aprende não depende. Vou eu aprender esse negócio aí. Fui lá comprar uma politriz, uma Black Decker. Fui na casa de tinta, os caras me venderam um kitzinho 3M lá, uma massa de polir, número 2 que era um pote branco na época. O Finesse, putz, não vou lembrar os outros, mas era basicamente 4 produtos, né, que faziam esse trabalho. Eu queria fazer o espelhamento 3M, que era o lance da época. E aí eu comecei a aprender esse negócio, e aí até que no ano seguinte eu fui pegando gosto e resolvi ir estudar, fazer curso e abrir loja. Ponto. No curso que eu fiz, em 2016, o que o cara me ensinou? Eu fiz 2 dias de curso, o cara me ensinou. Eu já tinha a manha de trabalhar com a politriz, né? Mas ele me ensinou que eu devia cortar lá com uma boina roxa de corte pesado, que era uma boina da Lake Country, com Menzerna 300, refinar com 2.500 e fazer um lustro com 3.500. Ponto. Esse era a receita, né? Ok, fiz o curso, pedi as contas do trabalho, que fazia já uns 3, 4 anos que eu tava lá, saí, fui montar a loja e tal, e aí comecei. Eu perdia 3, 4 dias num carro trabalhando para conseguir entregar um resultado agradável, né? Ó, removi, sei lá, 90% dos riscos.
tá? E eu via os gringos trabalhando com a rota orbital. E, cara, por que que eles conseguem fazer isso e eu não consigo? Como assim? Não tem lógica esse negócio. E aí eu fiquei muito encucado com aquilo, mas eu não tinha grana para comprar. Na época era a Hoops, né? A Hoops e era quem mais aparecia nos vídeos, Hoops e Flex, né? A maioria deles usavam Hoops, enfim. E aí eu fui ali por uns 6, 7 meses olhando aquilo e quebrando a cabeça, aprendendo mesmo, né? Trabalhando, levava 2, 3 dias ali para fazer um carro mais escuro, assim, deixar um resultado agradável, né? E aí, naquele ano ainda, eu acabei vendendo um carro e peguei uma grana e falei, sabe do que, eu vou comprar essa máquina. E na Detailer Fest estava tendo um desconto lá, comprei a primeira, uma Flex, uma rota orbital. E aí, na época, existiam alguns caras polêmicos aqui no meio, como existe até hoje, né? Mas muito mais polêmico, que ficava ainda fazendo treta, né? O cara que usa rotativa é no telão, que o cara raiz usa, não usa a rota orbital, né? O cara raiz usa a rotativa e tal. Enfim, mas eu fiquei naquela, falei, cara, como que o gringo consegue e a gente não consegue? Beleza, comprei a Politriz. Fui no workshop da Menzerna na época. E aí eu vi um cara lá da Ceramic Pro trabalhando, usando a boina roxa da Lake Country. Só que ele tava fazendo um Jetta preto, cortando com Menzerna 400. Eu não conhecia o produto, né? E aí fazia o refino com 400 também, no verniz duro, né? Com a boina laranja no 400. Falei, cara, esse negócio aí vai facilitar o meu trabalho, né? Fui lá e comprei. Comprei o 400 e trouxe, enfim. E aí comecei a me acertar com aquilo. Resumo, o trabalho que eu levava ali 2 dias e meio para fazer um carro, aí dependendo do tamanho do carro, eu passei a levar um dia e meio, às vezes um dia, né? Falando só do polir, né? Já imaginando o carro lá todo pronto, preparado, lavado, descontaminado, tudo protegido, né? E aí eu fui aprimorando aquilo, eu fui aprimorando aquele processo, depois começou a aparecer a boina pirulito a boina pirulito da Lincoln, né? E aí eu comecei a pegar também a manha de trabalhar com ela, e aí trabalhava ela e o Raikkonen, né? Gente, só que quero deixar bem claro, 99% dos carros que eu trabalhei não eram carros repintados, é pintura original, então eu nunca fui de ficar lixando o carro, sabe? Nunca fui de ficar perdendo tempo. Então, o que que acontece? E a minha loja ela era muito simples, eu só tinha paredes brancas. Tinha parede branca e iluminação no teto, assim. Não existia, não tinha rolado ainda essas colmeias. O que a gente tinha era linhas, né? Você colocava lá 2, 3 lâmpada tubular comprida, fazia uma linha, né? E no meio colocava esses negocinhos aqui, ó, igual aparece aqui na minha casa, aqui, ó. Esses spotzinhos, um branco, um amarelo, para criar uma iluminação e você conseguir enxergar. Mas no começo eu comprei um pedestal de iluminação para fotografia. E esse pedestal tinha lá uma lâmpada amarela, uma lâmpada branca, e eu trabalhava com ele e tinha mais um refletor de 50 ali no pezinho voltado para mim enxergar a peça. Então não tinha isso, né? Mas a questão de investir nessa máquina, cara, essa máquina ela se pagou sei lá quantas vezes, viu? Ela agilizou muito o meu trabalho. Então ela começou a agilizar e eu comecei a ter um resultado muito acima da média, tá? E isso acabou me ajudando a me destacar no mercado. Por quê? Porque analisa o seguinte, na rotativa eu tinha que fazer o corte, e eu usava uma DeWalt na época, que eu tinha comprado uma DeWalt pesadona, quem já usou sabe. Fazia o corte nela lá, e aí depois tinha que fazer o refino. Ela é uma máquina pesada. E aí, dependendo do padrão de verniz que eu trabalhava na época, eu conseguia achar a minha receita e eu arrematava o carro em uma etapa, né? Dependendo o perfil de risco, o carro estava pronto em uma etapa, né? Às vezes era um trabalho mais simples, né? Um trabalho intermediário, onde eu vendia uma solução menor, eu conseguia arrematar esse trabalho aí muito mais rápido. Então, assim, entendam que
a ferramenta ela vai agilizar, não é que não seja necessário você ter um piso. Cara, eu nunca tive um piso modular, e não mudou em nada, eu ganhei dinheiro igual. Eu nunca tive essa iluminação colmeia, eu trabalhei com o que tinha e funcionou, ok. Entenda que assim, o cliente ele olha pro espaço que você está trabalhando, ele olha, mas ele está preocupado assim, putz, as paredes estão limpas, tá bem pintado, né? O chão tá limpo, o cara que está me atendendo, né? Ele tá apresentável, né? E não tô falando do estilo de roupa, não, é você tá limpo, tá, né? Ao menos passar um perfume ali, escovar os dentes, não tá com mau hálito, saber conversar com o teu cliente. Essas coisas levam muito mais, né, do que o cara olhar pro piso, porque não adianta o cara chegar lá e olhar, nossa, a loja tá relativamente bonita, né? Tem um piso bonito, um chão bonito, e aí vai conversar com o cara não sabe atender, né? O atendimento é ruim, então, olha por esse lado. A ferramenta, ela vai te agilizar, né? Putz, eu cheguei a ficar assim, sei lá, chegava 7h30 para trabalhar e às vezes era 11 horas da noite, eu tava lá trabalhando, lidando com o carro porque tinha um prazo para entregar e a ferramenta que eu tinha na época não me ajudava. Quando eu mudei de ferramenta, eu comecei a poder pegar mais trabalho, né? Não que eu parei de trabalhar até mais tarde, mas eu conseguia render mais, me judiava menos porque a máquina era mais leve e eu economizava produto, economizava boina, ganhava tempo. Então, tudo isso influencia. Então, cuidado, cuidado para quem vocês estão dando ouvido, tá? Eu sempre olhei muito os influenciadores da minha época, né? Hoje eu não acompanho mais tanto, mas eu sempre prestava atenção no que eles estavam fazendo. E essa questão de defender marca, vocês vão ver toda hora. Hoje o cara tá defendendo, sei lá, a Vonix, amanhã ele tá na Cadillac, depois da manhã ele tá com outra marca e tá tudo bem, né? E também um outro lance também é você não ficar entrando na pira de marca, né? Não, mas porque eu vou vestir essa camisa, isso aqui, viu? A marca amanhã depois ela deixa você e quem é você sem a marca, tá? É... Beleza, até anotei aqui para mim não me perder no que eu queria, na mensagem que eu queria trazer para vocês aqui, né? Então a questão da politriz roto-orbital, cara, ela corta assim, ela corta, ela consegue dar um acabamento, ela vai agilizar. E aí vai ter o cara que vai falar assim, mas putz, eu vou pagar 4.000 reais numa Flex, dá pra mim ter uma Kers por 1.500. Cara, não é a mesma coisa, não é. Na pandemia, ó, eu tinha 4 politriz da Flex, tá? Não, ainda tenho 2 delas, né? A Rota Orbital de 15, a XFE, a rotação forçada e eu tinha as 2 mini, tanto a rotativa quanto a rota orbital. E aí no meio da pandemia, os meus funcionários lá acabaram detonando 2 delas e não tinha peça de reposição. Eu acabei comprando uma da Cadillac e uma da Kers. A da Kers era a cópia idêntica da rotação forçada que eu tinha, tá? Para vocês terem ideia, a Kers, tá? Eu não tô detonando a marca, longe disso, mas você tem que entender que é uma cópia, Então, uma cópia, ela não pode ser igual, né? Ou ela é melhor ou ela é pior, igual, dificilmente. O que acontecia? Na rotação 6 dela, dava ali entre o 4 e o 5 da Flex, no mesmo modelo que ela era a cópia. Então ela não cortava igual. E aí, quando você pegava lá um Volvo, uma Mercedes que tinha um verniz mais duro, cara, dava muito mais trabalho. E aí a Flex no 6 virava muito mais. Então tem essa diferença de marca, tá? Mas é muito caro, cara. Calma aí, se você não pode comprar hoje, relaxa, aguarda, né? Não tô te obrigando a comprar, eu tô te contando que é diferente. Ela é mais leve, ela faz menos barulho, ela dura mais e ela corta mais. Ponto. É como a gente comparar assim. Mas eu entrar num Fusca TSI 2016 e eu entrar num Fusca 86 é a mesma coisa? Nada a ver. Cara, as máquinas é a mesma coisa. Faz a mesma coisa? Faz. Mas a cópia, a chinesinha, não entrega igual. Ponto. Rups, Flex. Fechou? É a nata do negócio. Não tem. Tá? Em vez de ser
ficar gastando com bobeira, investe nisso, cara, investe nisso, você vai gostar. A mesma coisa eu dizia sempre para produto pessoal, toda hora chegava um representante querendo trazer uma marca e, cara, eu nunca fiquei abraçando um monte de marca. Eu aprendi a trabalhar com o Menzerna. Hoje ele tem um custo-benefício bem legal. Naquela época não tinha essa embalagenzinha pequenininha, era só a embalagem grande de 1 quilo lá, 1 litro. E durava muito, rendia muito. Então eu não ficava preso no preço. Você tem que fazer conta. Putz, mas se eu comprasse sei lá, um produto XY que custa 70 o frasco de meio quilo, beleza, dois frascos vai dar 140. Um Menzerna custava, sei lá, 290. Só que no Menzerna eu fazia 50 carros, vamos pensar assim, né? Enquanto no outro eu fazia 20. Então é essa conta que vocês têm que fazer. Ah, mas como eu vou fazer essa conta? Cara, pesa a embalagem do produto antes de começar e pesa depois que você termina o serviço. E ainda com 400, tá? Gente, eu não ganho pra nada, não sou patrocinado, não tenho vínculo mais com ninguém. Então, tô contando a minha experiência. Com 400 você consegue dar corte, refina e matou, não precisa lustro. Ah, mas eu quero fazer? Faz, gosto teu. Então, basicamente falando de politriz e produto, é isso, cara, não tem mágica. Testa, hoje tem muita opção, tem muita marca aí no mercado, mas o conselho que eu te dou assim, viu, tá na dúvida, compra e testa, tá? Eu testei muita coisa assim, que eu achava que valia a pena testar. A marca que começa com um V aí sempre me decepcionou. Cara, acho que, sei lá, um produto foi bom ou outro, enfim, né? Outro negócio, tá? Para você que tá começando, você que já tá e tá com dificuldade, cara, invista em aprender a vender, tá? YouTube tá cheio aí, cara, de vídeo de técnica de venda, tá? Eu não diria, né? Isso funcionou para mim, não sei, né? Mas enfim, né? Eu olharia um especialista em venda e não um cara da estética vendendo, tá? Por quê? Porque o cara da estética vendendo, se você assistir lá, sei lá, o Joãozinho, o esteticista aí que vai gravar um vídeo para você te dando a lógica da venda, talvez você aprenda a vender só aquele negócio. E vai ter horas que o mercado vai mudar e você vai ter que aprender a vender um outro produto. E aí mudou, você só sabe vender a hidratação do couro, você não sabe vender um PPF, por exemplo. Na época, o cara que eu peguei muita manha de venda é o Thiago Concer, tá? Procura aí, Thiago Concer. Muita técnica de venda, aprendi muito. Um outro negócio é como você posicionar o marketing da tua empresa, tá? Qual público você quer atrair? Entenda que você não vai conseguir atender todo mundo. Ou você atende o cara classe D, ou você atende o C e D, que são parecidos. O público B e o público A são totalmente diferentes da tua comunicação. E essa comunicação, ela tá na maneira como você fala, como a tua estética tá montada. E não tô dizendo de novo para você tá na melhor estrutura, nem nada. É limpeza, é organização, é a maneira de tratar o cliente, tá? Então isso conta muito. Pegando um gancho na questão do marketing, tá? Eu investi muito pouco na minha vida com marketing pago para atrair cliente. E quando eu investi, cara, não funcionou do jeito que era para ser. Por dois motivos. Primeiro, o meu foco era o público AB. Então, esse público, ele paga mais. E esse público, ele tem um lance, ele te indica, tá? Sabe aquele cliente que chega para você e fala assim, ô irmão, viu, vamos fazer um serviço aí? Não, eu queria polir e tal, viu? Capricha no preço para mim aí, porque eu tenho meus amigos lá, e se você me der um desconto, eu vou falar de você. Esse cara não vai falar de você. Pode esquecer, cara. Esse cara não vai mandar nada para você. Você vai contar nos dedos. De 10, talvez você tire um que vai mandar para você. Não, ou outra situação, né? Tenho 2, 3 carros lá, se você me der um desconto, eu vou trazer os outros. Você vai dar o desconto, esse cara vai te incomodar, ele não vai trazer os outros carros para você. Quem vem por preço, vai por preço. O cara que veio, presta atenção como é diferente. O cara que veio para você por indicação, né, que é o público AB, ó, meu amigo me indicou lá, tal pessoa me indicou, cara, esse cara geralmente, se ele gostar do teu serviço, ele vai ficar. E ele vai criando um laço de confiança com você. Então,
Presta atenção. Defina bem para quem que você quer trabalhar e começa a olhar. O cara do AB, ele não tá rolando feed de Instagram, viu? Ele não tá no Facebook, ele não tá aqui no YouTube, ele não tá no TikTok, ele não tá em lugar nenhum. Esse cara, você vai ter que chegar nele, de repente, por um amigo, algum conhecido. E esse cara, ele vem porque o amigo indicou. E ele vai ligar pra você. Ele não vai ficar mandando DM pra você no Instagram, tá? Pode... Cara, você vai contar assim quando no Instagram... Ah, é um influencer, sabe? Alguém mais modinha. O cara que tem grana mesmo, ele não tá ali, não, tá? Isso sempre funcionou e mantém. Se você analisar o público do Instagram, é isso aí, né? A questão do espaço, gente, organização, cara, é bem importante, tá? E tomar cuidado com cor também. Se você reparar assim, e não vou nem falar muito, mas vou te deixar a dica aqui. Entra no YouTube e procura lá como car detailing. Olha o vídeo dos gringos, cara. Tem muito gringo lá que você olha o vídeo, ele tá lá preparando um carro para polir. O carro tá num espaço que é um barracão, você nota que é um barracão. Tem um armarinho num canto lá. O resto todas as paredes brancas, piso cinzinha, branquinho. E o carro ali com uma iluminação ambiente legal, sem exagero. E ele fazendo ali sem exagero. Então não precisa estar parede cinza, branca. Lembrem, vocês fazem um serviço de limpeza. E esse trabalho de limpeza, o branco, ele vai comunicar, né? Quanto mais clara essa cor, deixa eu pôr para carregar aqui. Quanto mais clara for essa cor, mais a sensação de limpeza ela vai passar, né? Tem estética aí com grafite feito na parede, nada contra, gosto é gosto, mas você vai comunicar com quem? Com o cara que gosta do grafite, com outra linguagem. De repente você vai chegar uma senhora lá de, sei lá, 60 anos com a Mercedes lá para deixar para você lavar, ela vai olhar aquela parede ali, fala, ixi, aqui não, esse negócio aqui também é estranho. Então, o que eu tô trazendo para vocês aqui é a realidade, não tô imaginando nem nada, mas é a leitura real da sociedade e do cliente que vai chegar para você. Beleza? Se você gostou desse conteúdo aqui, tá? Eu não produzo conteúdo, mas pelas polêmicas que eu vi aí, eu falei, cara, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma para quem tá no meio, tá pretendendo entrar. Se você gostou, comenta aí, depois eu vou ler o comentário e de repente eu trago mais alguns vídeos, mais alguma coisa aí contando. Tem alguma dúvida, alguma coisa assim, pergunta, né? Não tem segredo. Vou trazer para vocês aí o que eu puder ajudar, puder somar, eu vou contribuir. Beleza? Um abração, fiquem com Deus.